Memória Viva de hoje, conversando com José Valdir Julião, repórter da Tribuna do Norte, com experiência de vida dedicada ao jornalismo do Rio Grande do Norte. Você estava falando, a gente estava no bloco anterior conversando sobre a sua saída do curso técnico, a entrada na universidade, e o Jonas mencionou a República. Como é que foi esse momento de chegada na República? O que é que foi a República na sua vida? O jornal A República? Quando eu terminei a escola técnica de nível médio de geologia, eu fui pesquisar urânio na Paraíba. Pesquisar? Urânio. Urânio. Na Nuclan, certo, que era uma subsidiária da Nuclebras. Certo. Mas nos anos 60 e 70, todo pai teria o prazer de ver um filho graduado em alguma coisa. Naquele tempo, graduação era muita coisa, né? Hoje não é nada mais, não. Hoje tem que ter mestrado, doutorado. Mas eu trabalhava na Paraíba e a cada um mês eu tinha uma semana de folga. Nessa folga eu inventei de fazer vestibular. Certo. Numa folga. Vou aventurar. Tá? Aí depois voltei para trabalhar e depois saiu o resultado. O resultado eu soube, depois eu fui para a Praia do Meio tomar uma cervejinha com os amigos e bater papo. Quando eu cheguei em casa, estava meu pai: você passou no vestibular? Eu disse: mas rapaz, eu vim fazer só por fazer e passei, aí pedi demissão. É coragem, né, para fazer jornalismo. E não estava rico. Estava rico hoje. Na época eu ganhava acho que uns 10 salários mínimos como técnico de nível médio na Nuclan, aí inventei de fazer jornalismo e ficar desempregado. É negócio. Aí meu pai disse: meu filho, jornalismo não dá dinheiro não, tu vai fazer assim mesmo, o jornalismo? Eu disse: eu vou fazer essa experiência. Aí foi ficando. É interessante que antes dele entrar na República, ele ainda passou uns 5 meses estagiando na CDM. Não, um mês só. Um mês Aí então foi isso, como para agradar meu pai de se graduar em alguma coisa, aí eu pedi demissão. Valdir, você se lembra qual foi a sua primeira assim, entrevista, o primeiro político que você entrevistou na sua carreira jornalística? Eu vou fazer um preâmbulo do jornalismo. E quando eu entrei em jornalismo, pedi demissão da Nuclan em fevereiro de 79, e fui estudar, fazer faculdade. Mas todo dia chegava na faculdade e dizia: rapaz, eu estou precisando de um emprego. Alguém que tiver alguma vaga em jornal ou em alguma coisa, naquele tempo só tinha televisão a TV universitária. Certo. Não é isso? Que eu aprendi a assistir ainda em Cerro Corá, porque não tinha televisão lá na época, e aquela torre em cima da Serra de Santana, que era da telefonia, não sei o quê, a TVU instalou a repetidora que chamava naquela época lá. E muita gente de Cerro Corá veio trabalhar na TVU por causa disso. Rovan, nosso conterrâneo, Rodivan e outros. E meu pai foi quem que juntou-se lá com outros amigos e um pessoal do batalhão de engenharia e construção que estava lá na época perfurando poços, na seca de 70 para 71. Meu pai foi quem conseguiu levar a primeira repetidora de televisão para lá como prefeito. Certo. Então meu pai gostava dessas coisas de comunicação e que a comunidade evoluísse de alguma forma. Então eu aprendi a ver televisão lá, a TVU, que foi a primeira do Rio Grande do Norte, e também a TV Tupi. Né? Aí você perguntou, pronto. Aí eu cheguei, meu primeiro dia na República, em 9 de maio de 79. Cheguei, quem me mandou para lá? Ismar Tavares. Radialista, veterano, um decano do Rádio Jornalismo do Rio Grande do Norte, esportivo. Aí disse: Julião, me chamaram para a República e eu não vou ir porque eu tenho meu emprego na prefeitura e exerço na Rádio de Natal, Rádio Poti, não sei o quê. Aí eu fui, cheguei lá, fui pedir emprego. Aí o editor se apresenta ao editor de política, de polícia e de esporte, que acumulava as duas funções, Givaldo Batista, que já é falecido. Nunca tinha entrado numa redação de jornal. Embora gostasse e tivesse essa curiosidade, porque um dos meus primeiros contatos com jornalismo era ler jornal que ia de Cerro Corá, que tinha um comerciante lá até hoje, João Bezerra Galvão, que comprava os jornais para enrolar sabão. Certo.
O cara não vendia aquele, na mercearia antigamente, sabão em varejo, cortando assim, o cara do tamanho que queria, 50 gramas, 100 gramas, né? E ele usava o jornal velho para enrolar sabão. Embrulhar. Embrulhar. E eu chegava no jornal, estava aquela pilha de jornal no balcão, eu me escorava e começava a folhear. Foi aí que eu vi a primeira notícia interessante do esporte, que Alberi tinha assinado o contrato com a ABC, tendo como luva uma radiola. Philips, daquelas caixão que... Rapaz, eu acho que eu estou enrolando demais, né? Volta para a República. Mas a primeira entrevista. Para ver como eu comecei a me interessar por jornal, né? Aí eu cheguei na República e disse, rapaz, eu vim aqui que Ismar Tavares disse que eu viesse aqui e falasse com você. Rapaz, minha primeira matéria. Nunca tinha entrado em jornal. E nem conhecia ninguém. Aí Gilberto disse, vai entrevistar o diretor do América, Pio Marieiro. Lá vai eu. Não tinha carro, não tinha fotógrafo. Me mandaram sozinho para fazer a primeira matéria. Acho que saiu uma matéria meio ruim mesmo, sem experiência nenhuma, acho que umas 30 linhas no máximo, ou 20. Mas qual foi a primeira... Sim, o primeiro político entrevistado? Para concluir, e para fazer esse meu primeira matéria de 20 linhas, eu tomei o carro do meu pai emprestado para ir atrás de Pio Marieiro do América. Sim. Chovendo. Então eu não ia de ônibus ou a pé, chovendo. Fui lá na CDM, onde meu pai trabalhava, peguei o carro dele emprestado e fui fazer a matéria. Aí, o primeiro político, eu não me lembro porque eu tenho um defeito, entrevistei muito, mas eu tenho um defeito. Encontro outros jornalistas, guarda suas memórias escritas, alguma coisa, seus apontamentos, eu nunca liguei para isso. Não tenho nada anotado. Porque... Nem as matérias assinadas. Nem matéria assinada. Se tiver, tem que ir no arquivo do jornal pegar. Porque a minha preocupação é a seguinte, é dar conta do meu recado no dia a dia da redação. Eu chegando, pegando a pauta, fazendo a pauta e contribuindo com o jornal, eu já estou satisfeito. Sim. Entendeu? Aí foram muitos políticos. E eu fui repórter de esporte na República de 79 até 87, quando Geraldo Mello assumiu o governo, aí fechou o Jornal República. O Jornal República. Aí foi quando eu passei 8 meses na Rádio Tropical, sendo plantão esportivo. Certo. Levado pelo meu amigo Wilson Gomes. E depois saí da Tropical e fui para o Jornal Dos Pontos, levado por Roberto Guedes, para ser subeditor lá. Aí é que eu fui começar a trabalhar matéria de política. De política. Pelas mãos de Roberto Guedes. Mas esse período razoável da sua dedicação ao jornalismo esportivo, o que é que você destaca desse período? Eu destaco o seguinte, ter visto o América participar de boas, o meu time, participar de boas campanhas nos campeonatos nacionais e assistir grandes craques no campeonato nacional jogando aqui no Castelão. No Castelão. E tive o prazer de acompanhar pelo menos o primeiro tempo de Brasil 3, Alemanha Oriental 1, no Castelão, em 1981, no time de Tele Santana, que está se preparando para a Copa do Mundo do ano seguinte. Aí eu tive esse prazer. Não assisti no segundo tempo porque eu tive que voltar para a redação para escrever o jornal, a matéria do jogo complementar. Mas não tem a história do caderno que foi o melhor escolhido da época, o caderno de esporte? Em 82, a República era o terceiro jornal de Natal. A tiragem mais limitada, a circulação. E como era um jornal editado pela antiga Companhia Editora do Rio Grande do Norte, hoje DEI, era um jornal vinculado ao governo, então tinha aquela pecha de não ser um jornal, vamos dizer, sério. Mas para mim era sério. Então eu fazia esporte com Carlos Moraes e Fernando Roberto Barbosa de Farias, o Fernando Baleia, que era presidente da Federação de Basquete. Nós conseguimos, com um suplemento e a cobertura naquela época da Copa do Mundo e do Campeonato Estadual, ser eleita a melhor página de esporte de Natal. Então, para o jornalzinho pequeno bater o Diário do Natal e a Tribuna Norte, não foi moleza, não. É uma vitória. Para mim, foi uma grande vitória. Essas coisas pequenas do jornalismo que a gente guarda. Na época, só tinha televisão universitária,
82, e depois que veio essas outras televisões. Aham. Então, o povo daqui ainda era muito... Você voltava muito para o jornal e para o rádio. Então, você ser eleito, na época, é uma glória, como diz o Matuto. Valdir, agora, respondendo aquela questão, sua pergunta de primeiro político, aí eu não lembro, certo? Mas eu passei 18 anos cobrindo política na Tribuna Norte, também levado por Roberto Guedes. Roberto Guedes. Aí eu estrei na Tribuna Norte no dia 7 de setembro de 1989. Inclusive, quando eu estive na Assembleia, exercendo o mandato de deputado estadual, você fazia a cobertura na Assembleia, a cobertura política, me acompanhou. Naquela época muito boa. Qual foi esse período que você foi deputado? Foi no mandato de 90 a 94. 90 a 94. Exatamente, eu estava começando de política na Tribuna do Norte. Mas você já se conheciam antes, não? Não, vim conhecer, eu conheço há uns 10 anos, né? Foi, uns 10 anos. Mas hoje... na época ele fazia a cobertura, dá pela tribuna. Mas hoje a gente tem uma amizade como se fosse desde 1958, quando eu nasci. Valdir, no âmbito familiar, eu li uma entrevista sua em 2013, foi 2013, em que você afirmou que a sua mãe era uma espécie de anjo da guarda do seu pai. Exatamente. Aí eu lhe pergunto, você tem mais sorte que seu pai, você tem 2 anjos da guarda na sua casa. Aí que é sua esposa, Ana, e sua filha Vanessa. Qual é a sua relação com elas no dia a dia, além de uma relação afetiva? No dia a dia, como é a relação com elas? Porque você é uma pessoa muito de família, né? Minha filha é farmacêutica. Eu até pensava que ela ia ser jornalista. Ixi, mais um jornalista. Porque ela gostava de dar aula com quadro negro às coleguinhas. Aí foi ser farmacêutica. E minha esposa é dona de casa e tem um ateliêzinho na minha garagem. Ela tomou minha garagem. Eu não boto meu carro na garagem. Ela tomou para fazer um ateliêzinho de confecção e tal. Que ela não gosta de ficar parada. E minha mãe, eu considero que era retaguarda, porque enquanto meu pai gostava de se comunicar com as pessoas, de fazer política, de tomar conta de time de futebol, minha mãe era que ficava na retaguarda, tomando conta da casa, administrando a casa e ainda sendo a administradora da padaria. E não era moleza. Ela acordava de 4 horas da manhã para fazer bolo, isso e aquilo. E além de administrar os funcionários da padaria. E meu pai, um bom vivan, era bate-papo na esquina, política, futebol. Mas foi presidente do Grêmio Presidente Kennedy, que eles fundaram em 1968 lá com outros amigos. Mas eu acredito que você teve a mesma sorte. A sua esposa também fica na retaguarda e fica ao seu lado. Eu acho até que... às vezes as pessoas perguntam alguma coisa, aí elas dizem, não, o Valdir tem hora de sair de casa, de volta ele não tem, não. Mas, Valdir, além de cobrir durante muito tempo a vida esportiva do Rio Grande do Norte, você também cobriu a vida política. Que fatos, que campanhas você lembra e que fatos memoráveis desse período? Mesmo na República, quando eu era repórter de esporte, teve um lapso aí na campanha de 82 e 86. A campanha de 82 foi... que a Luiz Alves perdeu contra... de 106 mil votos para Agripino. José Agripino. Mas por conta do voto vinculado. Eu me lembro do voto vinculado. E depois João Faustino contra Geraldo Mello, em 86. Que foi uma vitória épica de João Faustino por 1% do voto, por aí. João Faustino, Geraldo Mello. 1% de diferença. Começou lá embaixo e virou. O que eu acho interessante nessa... Aí eu fui fazer a cobertura da apuração. Certo. Que era muito diferente de hoje. Voto por voto. Era voto por voto, no papel. No papel. Passava uns 15 dias apurando. O cara começava bem lá na frente, quando aí virava com 15 dias, virava o jogo. E a geografia do estado era determinante, porque alguém era mais forte em uma região, um município. Mas eu tive o prazer dos políticos mais para trás, eu não tive esse prazer de entrevistar pessoas como Dinardo Marins, eu não tive, mas eu ainda tive o prazer de entrevistar Luiz Alves, um grande personagem da nossa história política, né? Entrevistei também o filho dele, Henrique Eduardo Alves. Eu tenho uma história com o Henrique interessante, né? Eu me digo sempre para os meus amigos que eu sou realmente um jornalista de província. Certo. Nunca pensei em ir para fora, eu gosto da minha terra. E mais ainda de Cerro Corá. Teve um ano que eu fui 22 vezes lá. Henrique Alves, ele fala muito rápido.
Certo. Aí me disse, Julião, você está escalado para entrevistar Henrique. Eu fui. Quando cheguei no apartamento de Henrique, esqueci o gravador. E agora, como é que eu vou fazer a entrevista? De página inteira, ping-pong para a Tribuna do Norte sem o gravador. Só tem um jeito, fui na mão. Henrique, eu perguntando e Henrique falando rapidamente e eu escrevendo. Cheguei na redação e escrevi uma entrevista de página inteira, ping-pong. Vou guardar o outro dia, ver se não saiu nada errado. Se Henrique não reclamar, é porque ele saiu boa. Porque não é brincadeira, não. O cara escrever uma página inteira na mão, que ele fala rápido, né? Agora, você podia me perguntar, por exemplo, o jornalismo, como muda as coisas. Certo. Muda muito. E com a internet agora... É. Né? Por exemplo, a gente vê hoje juízes, desembargadores, ministro de Supremo, tudo dando entrevista. Na minha época, para conseguir uma entrevista com o desembargador, era uma dificuldade maior do mundo. Era difícil. Era, porque se tinha cultura que ele só falava nos autos. Uma vez, inclusive, eu fui fazer uma cobertura lá de um julgamento do plenário do Tribunal de Justiça. Aí eu, liguei o gravador e fui gravar. Aí, na época, em 92, 94, existia um certo... Aquela coisa da política do Rio Grande do Norte, que hoje está mais diferente, né? Um certo radicalismo. Aí tinha um desembargador que não era luizista, era mais maísta. Mandou desligar o gravador. Tive que desligar, né? Como as coisas aí, hoje vê site, Tribunal de Justiça, eles dando entrevista. Uma publicização, Uma publicização, às vezes até né? além Não é do necessário. Uma passagem interessante, já que falou em cobertura de apuração de voto, uma daí mais recente. Aí eu estava no Jornal do Natal, aí cheguei lá no TRE, ali na Cidade Alta. Eu acho que eu estava sem hora, não sei o quê. Cheguei lá, dei só o toque para ele, fiquei sentado. Ele, tu fica aí que eu fico mandando para você. Valdir, você tem pretensões no futuro, até porque você é um apaixonado pela sua terra, Serra-Corá, de escrever um livro sobre Serra-Corá a quatro mãos com o seu irmão, o jornalista Vandilson Julião. Aí eu queria que você pincelasse um pouco como seria esse livro, o que vocês pretendem, pelo menos dar uma introdução sobre... Sobre Serra-Corá. Esse livro. Você falou que foi 22 vezes lá. Fui. E eu fiquei imaginando se você também não vai ser candidato a prefeito de Serra-Corá. Mas aí você vai responder, quando a gente voltar no terceiro bloco, a gente vai tratar desse assunto E do livro. E do livro.